Na escuridão da madrugada, num tempo onde o silêncio da noite só era quebrado pelos ruídos do deserto, caminhava um homem, cabisbaixo, cansado, mas não vencido. Seu nome era Jacó. Jacó não era apenas um homem qualquer. Ele carregava dentro de si a bagagem de um passado conturbado, de decisões duvidosas, de escolhas que o marcaram para sempre. Era filho de Isaque, neto de Abraão, o patriarca da promessa. Mas mesmo com tanto peso em sua linhagem, Jacó era humano. E como todo humano, carregava medo. Naquela noite, ele estava prestes a reencontrar seu irmão Esaú. Um reencontro que poderia ser o fim. Um acerto de contas depois de anos fugindo. Ele havia enganado o irmão, tomado a bênção do primogênito, fugido com medo da morte. E agora, anos depois, Deus o conduzia de volta. Mas Jacó temia. Ele havia dividido sua caravana em 2 grupos, na esperança de que se um fosse atacado, o outro escapasse. Ele havia enviado presentes à frente, na tentativa de acalmar a ira de Esaú. Mas no fundo, Jacó sabia que nada daquilo garantiria sua segurança. Porque o verdadeiro problema não era Esaú, era ele mesmo. Então ele se separa, fica só. Na calada da noite, junto ao ribeiro de Jaboque, Jacó se isola. Talvez buscasse a Deus. Talvez só quisesse fugir um pouco de tudo. Mas ali, naquela solidão, o inesperado aconteceu. De repente um homem surge. Ninguém sabe de onde veio, nem por quê. E esse homem o ataca. Não com palavras, com força, com luta. Jacó se vê lutando com um estranho. Uma luta física, intensa, dura, sem explicação, sem pausa. Mas há algo de diferente. A luta não termina. A madrugada avança e eles continuam. Braços que se entrelaçam, suor que escorre, dor que se acumula. Jacó sente que aquela não é uma luta comum. Há algo espiritual ali. Quem era aquele homem? A certa altura, o desconhecido toca a coxa de Jacó e a desloca. Com um simples toque, a junta se rompe. Dor aguda. Jacó geme, mas não solta. Ele agarra o adversário com todas as forças que lhe restam. E então, a voz que quebra o silêncio diz: "Deixa-me ir, pois já amanheceu." Mas Jacó, ferido, cansado, alquebrado, responde com uma força que não é física, mas espiritual: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Ali naquele momento, o céu treme. Deus se cala, e o homem diante de Jacó pergunta: "Qual é o teu nome?" Jacó, suando, responde: "Jacó, Jacó, o enganador, o usurpador." Mas aquele nome seria deixado ali, no pó do val. Porque o homem responde: "O teu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Jacó, o enganador, o usurpador. Mas aquele nome seria deixado ali, no pó do val. Porque o homem responde: "O teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Jacó lutou com Deus e sobreviveu, mas não saiu o mesmo. Ele mancava. Cada passo dali em diante carregava uma lembrança daquela noite, um toque eterno na sua carne, uma lembrança viva de que ele havia se encontrado com Deus e vivido para contar. Ali não foi apenas uma luta, foi um confronto entre o velho Jacó e o novo homem que Deus estava formando. Foi uma morte simbólica, foi o nascimento de Israel. E o mais surpreendente, Deus poderia ter vencido com um só pensamento. Mas ele escolheu lutar, escolheu permanecer ali. Escolheu ser tocado, agarrado, clamar pelo amanhecer. Porque às vezes, Deus luta conosco. Não porque não consegue vencer, mas porque quer nos transformar no processo. Quantas vezes, como Jacó, nos encontramos em batalhas que parecem não ter fim? Quantas vezes clamamos no escuro da noite, esperando que o amanhecer traga paz? Quantas vezes lutamos contra nós mesmos, contra nossos erros, contra nossos medos? E Deus está ali, não fugindo, não punindo, mas lutando conosco, nos moldando, nos ensinando que há bênçãos que só vêm depois da dor, depois da coxa deslocada, depois da madrugada passada lutando com o céu.
Jacó teve o nome mudado, teve a identidade resgatada e passou a ser pai de uma nação. Talvez você esteja no val do seu próprio Jaboque. Talvez tudo o que você tenha hoje seja dor, luta e solidão. Mas Deus ainda aparece no meio da escuridão. Ainda entra no meio da sua crise. E mesmo que Ele te toque de forma que te deixe marcado, essa marca será seu testemunho. Porque você lutou e não soltou. E a bênção veio. E quando o sol nasceu sobre Jacó, ele mancando atravessou o val. Com outro nome, outro espírito, outra missão. E hoje, milhares de anos depois, ainda lembramos daquela madrugada. Porque quando um homem luta com Deus, não é para derrotá-lo, é para ser transformado por Ele. A história de Jacó é uma das mais marcantes e misteriosas da Bíblia. Um homem que passou boa parte da vida tentando vencer pelas próprias forças e que acabou descobrindo, da forma mais difícil, que só Deus pode dar a verdadeira bênção. Mas o que a luta de Jacó com Deus, lá no Val do Jaboque, tem a ver com a nossa vida hoje? A resposta é simples. Tudo. Vivemos num tempo de correria, competição, aparência. Tentamos ser fortes, espertos, eficientes. Tentamos provar nosso valor o tempo todo. E no meio dessa agitação, esquecemos que há lutas que só se vencem quando deixamos Deus vencer em nós. Jacó era um homem como muitos de nós, cheio de falhas, traumas e medo. Desde o nascimento, lutava para se afirmar. Quando nasceu, já segurava o calcanhar do irmão gêmeo. O nome Jacó, inclusive, carrega o sentido de enganador, usurpador. E ele viveu boa parte da vida carregando esse rótulo. Jacó enganou seu irmão Esaú, roubou a bênção do primogênito, mentiu para o pai, fugiu da responsabilidade, enganou e foi enganado. Sua vida foi uma mistura de esperteza e medo, mas mesmo assim, Deus tinha planos para ele. E é aqui que a história começa a tocar nossas vidas, porque muitas vezes também nos tornamos pessoas que aprendem a viver de máscaras, de estratégias, de atalhos. Tentamos resolver tudo do nosso jeito, mas chega um momento em que a vida nos coloca de frente com o passado e com Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Anos depois de fugir, Deus o chama para voltar, e ele precisa encarar o irmão que enganou. A angústia toma conta, o medo volta. Ele faz planos, divide o acampamento, envia presentes, tudo para tentar se proteger. Mas no fundo, ele sabia que nenhuma dessas estratégias resolveria o vazio dentro dele. É nesse cenário que acontece a famosa luta. Sozinho, na escuridão da noite, Jacó é surpreendido por um homem que luta com ele. Eles lutam a noite toda. É uma cena estranha, quase inexplicável. Mas é ali, naquela luta, que Jacó finalmente se encontra com Deus de verdade. E aqui está a grande lição. Jacó lutou com Deus e foi vencido. E ao ser vencido, ele foi transformado. Muitas vezes achamos que Deus vai nos abençoar quando vencermos todas as batalhas. Mas a verdade é que a maior bênção vem quando deixamos de lutar contra Deus e começamos a nos render a Ele. Jacó segurou o anjo e disse: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Essa frase carrega toda a sede de alguém que, depois de uma vida de fugas, reconhece que só Deus pode dar sentido, nome, identidade e futuro. Jacó queria uma bênção, mas recebeu mais do que isso. Recebeu um novo nome, Israel. De enganador, ele se torna aquele que luta com Deus e prevalece. Mas não porque venceu Deus, e sim porque foi transformado por Ele. Isso fala com a gente de forma direta. Talvez você esteja hoje no seu próprio val de Jaboque. Talvez esteja sozinho, no escuro, sem saber como resolver o que vem pela frente. Talvez esteja lutando com dores antigas, erros do passado, culpas não resolvidas. E como Jacó, tentando controlar tudo sozinho. Mas Deus pode aparecer no meio da sua luta. Ele pode te tocar de um jeito que te faz mancar, não por maldade, mas para que você nunca mais esqueça de quem é dependente. Jacó saiu daquela luta ferido, mas livre, marcado, mas abençoado, quebrado, mas restaurado. Essa é a mensagem para nós. Deus não procura os perfeitos. Ele transforma os que se rendem. Ele troca nossos nomes.
cura nossos passados e nos dá propósito novo. Jacó começou a história como alguém que vivia tentando dar um jeitinho nas promessas de Deus, mas terminou como alguém que aprendeu que a verdadeira bênção não vem da força do braço, mas da dependência do coração. E por isso essa história atravessa séculos e ainda fala com você, aí onde você está agora. Talvez hoje Deus esteja te chamando para parar de correr, para parar de fugir. Talvez você esteja há tempo demais tentando controlar tudo e está cansado. Você já tentou agradar todo mundo, já tentou resolver no seu jeito, já tentou lutar com o mundo, mas agora é hora de lutar com Deus, não para vencê-lo, mas para ser transformado por Ele. Deixe Ele te tocar. Deixe Ele mudar seu nome, sua identidade, sua missão. Mesmo que você saia mancando, você sairá com a bênção que o mundo não pode dar. Jacó atravessou o val mancando, mas com o sol nascendo sobre ele. E a luz daquele novo dia marcou o início de uma nova jornada. Ele não era mais o mesmo. E você também não precisa ser. Que essa história te lembre que Deus encontra com a gente no escuro, nos toca nas nossas feridas, nos muda por dentro e nos envia para viver o propósito que Ele escreveu com amor, mesmo antes de nascermos. Gostou do vídeo? Agradeço se vocês puderem me ajudar com um like. A intenção desse canal é trazer a sua paz espiritual e ficar mais próximo de Deus. Se inscreva e compartilhe com seus familiares. Fiquem com Deus.